Olá, boa noite. Muito obrigado, Pastor Pablo. Muito obrigado pela oportunidade de transmitir a palavra de Deus. Deus seja louvado por mais um dia de vida. Povo de Deus, boa noite. Espero que a paz e a presença de Deus esteja sobre sua vida. Para mim é uma alegria poder participar dessas próximas 4 quartas-feiras, onde vamos estudar a palavra de Deus. E o pastor Pablo me explicava que vocês estão em um movimento muito bonito esse ano chamado Pentecostes 2025. É um movimento de preparo espiritual, é um movimento de busca da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Então, as mensagens que eu irei apresentar serão nesse sentido, as mensagens que o pastor Pablo estará apresentando aos sábados também. Então, se envolva com esse movimento. Eu creio que estamos nesse momento da terra, da história, com a urgência e necessidade de preparar a nossa vida e preparar a nossa família para realmente receber o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Então, eu espero que realmente essas mensagens possam ajudá-lo nesse desejo, nessa caminhada de buscar a presença de Deus e sentir o poder de Deus em sua vida. Eu quero convidá-lo a orar. Nesse momento, vamos abrir a Bíblia e pedir que Deus fale ao nosso coração através da palavra. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de apresentar durante algumas semanas a mensagem para a igreja, as igrejas aqui representadas e reunidas, que a tua palavra, ao ser aberta, fale de maneira poderosa ao nosso coração. Santo Deus, nós temos necessidades e não são supridas pela palavra de um homem. Elas só podem ser supridas pela palavra poderosa de Deus. Que ao abrirmos a Bíblia, o nosso coração também esteja aberto, com o desejo de ouvir exatamente a tua vontade, a tua palavra e o teu querer para a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Nós vamos ler apenas um versículo desse capítulo e eu quero lhe dar o contexto desse capítulo para que você entenda o que Deus pode e quer lhe falar essa noite através da palavra. Vejam, Apocalipse 17 é um dos capítulos mais importantes, não apenas do Apocalipse, mas da Bíblia, porque é o último capítulo da Bíblia em que o inimigo ainda tem vitórias para pisar, perseguir e derramar o sangue do povo de Deus. Então, tudo que ele vem fazendo ao longo de toda a história descrita na Bíblia é como que cessasse no capítulo 17. Depois do capítulo 17, vem a completa derrota e destruição do mal e do inimigo. Então, se você olha, por exemplo, o capítulo 18, é o anúncio da queda da Babilônia, o lamento dos admiradores da Babilônia, a ruína completa e definitiva da Babilônia. O capítulo 19 de Apocalipse é o júbilo no céu. Cristo vence a besta e o falso profeta. Capítulo 20. Satanás é preso por 1000 anos e vem a primeira ressurreição. Satanás é solto e finalmente derrotado. E capítulo 21 e 22, novo céu e nova terra. Então, o capítulo 17 é o último capítulo da Bíblia em que o inimigo ainda tem poder e condições de atacar, de ferir o povo de Deus. Só aqui nós já temos uma mensagem bonita. É a mensagem, meus irmãos, de que o mal vai chegar ao fim. Deus seja louvado por isso. O mal vai chegar ao fim. Você pode ter a certeza disso. E Apocalipse 17 é a prova bíblica de que o mal vai acabar. Todo mal que nos fere, todo mal que nos ataca, todo mal que nos faz derramar lágrimas, esse mal vai chegar ao fim. E Apocalipse 17 é essa prova bíblica. Mas Apocalipse 17 também é a lembrança de enquanto esse dia não chegar, nós ainda seremos feridos, magoados, perseguidos e atacados pelo inimigo. Nós ainda vamos ter que derramar lágrimas e, sabem, de certa maneira eu gosto de saber disso, porque me dá a segurança de que Deus não nos enganou. Deus não disse, olha, venha para a igreja, devolva dízimo, guarde o sábado e fique tranquilo, você não vai ter problemas. Se isso estivesse escrito na Bíblia, é muito provável que eu não seria cristão, porque não seria a realidade da vida. Apesar de andar com Deus, apesar de tentar viver uma vida fiel, o mal nos ataca, o mal nos fere. E Apocalipse 17 está dizendo exatamente isso, ele vai fazer isso. E quanto mais perto do fim, mais fúria ele vai ter sobre o povo de Deus, sobre aqueles que querem servir a Deus. Só na televisão, meus irmãos e irmãs, é que se diz assim: 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Isso é mentira.
É possível que 2025 tenha muitas dores, muitas lágrimas, muitos problemas, muitas lutas, porque quanto mais perto do fim, mais desesperado estará o inimigo para tentar nos destruir e nos afastar de Deus. E o capítulo 17 fala sobre isso. Ele fala de um inimigo atacando. Aqui diz que ele vai derramar sangue com os poderes do mal, ele vai derramar e perseguir e derramar sangue dos fiéis, como que se embebedar com o sangue, se embriagar com o sangue dos fiéis. Aqui diz que essa perseguição e essa luta vai ser por todas as nações. Então ele vai de maneira generalizada atacar o povo de Deus, as pessoas de Deus, os servos de Deus. Mas olha o que diz o verso 14, Apocalipse 17, 14. Diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro. Aí você tem que fazer uma pergunta. Você tem que dizer assim: peraí, em nenhum momento do capítulo nós lemos sobre o Cordeiro sendo atacado. Nesse capítulo, quem está sendo atacado é o povo de Deus. Em nenhum momento no capítulo 17 o cordeiro é ferido ou o cordeiro é atacado. Quem é atacado são os servos de Deus, as pessoas que querem seguir a Deus, as pessoas que querem obedecer a Deus. Mas no verso 14 diz que eles vão lutar e pelejar contra o cordeiro. Como assim contra o cordeiro, se o capítulo fala que é contra o povo de Deus? Aqui tem uma coisa belíssima. Cada vez que o inimigo se levanta para atacar a sua vida, na verdade a intenção dele é de atacar o cordeiro que te ama. Desde antes do Éden, o plano do inimigo, quando deixou de ser Lúcifer e se tornou Satanás, era ferir Jesus, era tirar o trono de Jesus e era destruir Jesus. E Apocalipse 12 diz que ele não conseguiu, houve guerra no céu e ele foi expulso. E ele entendeu que ele não tinha poder para tocar em Jesus, ele não tinha poder para atacar Jesus, ele não tinha poder para ferir Jesus. Mas ele percebeu um casal que havia sido criado e que era extremamente amado por Deus. E ele percebeu que se ele ferisse aquele casal, era a única maneira que ele teria de ferir Jesus Cristo. E ao ferir Adão e Eva, ele conseguiu ferir o Cordeiro. Então, quando Apocalipse 17 fala dele atacando o povo de Deus, mas diz, ele está pelejando em verdade é contra o Cordeiro, é porque ele sabe que quando magoa você, quando fere você, está ferindo o Deus que te ama. Quem é pai aí sabe disso, entende isso. Eu tenho dois filhos. Eu costumo dizer, olha, fala mal de mim, me critique, me ataque, mas por favor, não toque nos meus filhos. O inimigo descobriu que quando toca nos filhos, está ferindo o Deus que ama esses filhos. Ele descobriu que quando ataca o seu casamento, ele está ferindo o Deus que ama o teu casamento, que ama a tua família. Mas há uma outra coisa que você tem que pensar. Sabe, quando o inimigo leva um homem a adulterar, quando o inimigo leva uma mulher a adulterar, ele não está nem um pouco preocupado com você, com sua esposa, com os seus filhos, com a igreja que vai se envergonhar. Ele não está nem um pouco preocupado. A única e principal intenção do inimigo é ferir Jesus. Porque quando ele consegue nos fazer pecar, na verdade ele está ferindo o Deus que nos ama e que deu a vida por nós. Então, que você caminhe com Deus de forma que o cordeiro não seja ferido pelos ataques do inimigo a você, e quando consegue derrubar você, ele é novamente envergonhado. Então, quando o texto diz pelejarão eles contra o cordeiro, está dizendo, está sendo contra você, mas primeiro tem que passar pelo cordeiro, porque para atingir você, primeiro tem que atingir o cordeiro. Nenhuma lágrima é derramada por você sem que Deus saiba e sinta. O gosto salgado de lágrima que chega à sua boca é percebido por Deus, porque Ele te ama, e tudo que fere um filho, fere o cordeiro. Mas o texto continua dizendo: pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro, olha para o texto bíblico, pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro vencerá. Aleluia. Eu costumo dizer que se o último versículo do Apocalipse fosse esse, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá. Pronto, acabou o Apocalipse. Se esse fosse o último versículo do Apocalipse, nós teríamos o suficiente para seguir a vida cristã. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá. Acabou. Deus seja louvado. Ô, meus irmãos, se acabou, você entendeu o que acabei de ler?
Cordeiro vencerá. Você tem que, no mínimo, aí dizer aleluia, amém, glória a Deus. O Cordeiro vai vencer, meus irmãos. O Cordeiro vai vencer o cemitério. O Cordeiro vai vencer o hospital. O Cordeiro vai vencer a doença. O Cordeiro vai vencer o divórcio. O Cordeiro vai vencer a angústia. O Cordeiro vai vencer a depressão. O Cordeiro vai vencer a distância. Eu imagino quantos de vocês estão distantes das pessoas que vocês amam. O Cordeiro vai vencer a saudade. O Cordeiro vai vencer a dor. O Cordeiro vai vencer os problemas financeiros. Então, quando você lê o Cordeiro vai vencer, e o momento estiver difícil na tua vida, você tem que vir para o texto bíblico e acreditar de verdade, o Cordeiro vai vencer. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas eu gosto dela. De um garotinho que disse que estava lendo um gibi, uma revista em quadrinhos, e era do super-herói que ele mais gostava. E ele estava lendo, mas ficou incomodado porque o vilão batia muito no super-herói nessa história. O vilão quase matava o super-herói, o vilão atacava com força o super-herói. Ele foi ficando incomodado. Ele pegou o dedinho, colocou no meio do gibi, no meio da história, ficou marcando ali com o dedinho e foi lá para o final do gibi. E no último quadrinho ali da história em quadrinhos, da revista desse super-herói, no finalzinho da história, ele viu que o herói destruía o vilão. Aí ele sorriu. Aí voltou para onde estava o dedinho, lá no meio do gibi, olhou bem para a cara do vilão e disse assim: Você não sabe o que eu sei. No final você vai ser destruído. Sabe o que é Apocalipse 17? É a autorização de Deus de quando estiver doendo, quando você estiver vivendo um momento de angústia, um momento de dor. Você tem autorização bíblica de pegar o teu dedinho magoado, ferido, colocar em Apocalipse 17 e dizer para o mal que te ataca: Você não sabe o que eu sei, o Cordeiro vencerá. O Cordeiro vencerá, meus irmãos. Em dias difíceis na minha vida, é isso que me fortalece. Não vou desistir, porque o Cordeiro vencerá. Eu não vou parar agora, porque vai chegar o final e o final o Cordeiro vencerá. Agora, quando você lê o Cordeiro vencerá, você tem que entender exatamente o que está escrito. O Cordeiro vencerá. Deixa eu te explicar isso. Quando Jesus voltar, os anjos vão colocar uma coroa de ouro na sua cabeça, na cabeça de todos os salvos. Eu quero estar lá, espero que você também esteja. Mas quando essa coroa for colocada na sua cabeça, ninguém, absolutamente ninguém que for salvo, quando a coroa for colocada na cabeça, vai pensar: eu venci porque guardei o sábado. Ninguém vai pensar isso. Quando a coroa for colocada na sua cabeça, ninguém, absolutamente ninguém vai pensar: eu venci porque devolvi os dízimos e as ofertas. Ninguém vai pensar isso. Quando a coroa for colocada na sua cabeça, ninguém vai pensar: eu venci porque eu fui pastor, porque eu fui líder da igreja, porque eu entreguei cestas básicas. Ninguém. Quando a coroa for colocada na sua cabeça, todos os salvos vão entender: o Cordeiro venceu, a vitória do Cordeiro. E se você não entender isso, você não entendeu a vida cristã. A vitória não é o que eu faço, o que eu consigo. A salvação, ela está tão distante da minha possibilidade que se o Cordeiro não vence por mim, eu nunca venceria. A salvação, ela está tão longe da minha possibilidade de consegui-la sozinho, que se não fosse a vitória do Cordeiro, ninguém seria salvo. Então, a vitória não é o que você faz, o que você guarda, o que você paga. A vitória é o que Cristo fez na cruz do Calvário, a vitória do Cordeiro, que foi ferido na cruz do Calvário e venceu. Mas o texto bíblico ele continua dizendo, e Deus seja louvado por isso. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também, aleluia, vencerão também. O Cordeiro venceu e vai compartilhar a vitória. E vencerão também. Aí diz: os chamados, eleitos e fiéis que caminham com o Cordeiro. Algumas versões dizem que permanecem com o Cordeiro, e outras versões dizem que se acham com o Cordeiro. As três versões estão dizendo a mesma coisa. Caminhar com o Cordeiro, permanecer com o Cordeiro e se achar com o Cordeiro é a mesma coisa. Está falando que só há vitória para quem aprendeu a caminhar com o Cordeiro, permanecer com o Cordeiro, se achar com o Cordeiro. Essa é a vitória da vida cristã. A vitória da vida cristã é a dependência completa e o caminhar diário. Então,
Esse movimento que vocês estão falando de Pentecostes, isso aí não é possível a não ser que eu aprenda a caminhar todos os dias com Deus. Porque a vitória é daqueles que aprendem a permanecer com o Cordeiro, caminhar com o Cordeiro e se acha com o Cordeiro. O principal da vida cristã, meus irmãos, é aprender a caminhar com o Cordeiro. Hoje pela manhã eu acordei, busquei a Deus, estou estudando o livro de Gálatas, bem devagar, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e Deus falou ao meu coração hoje. Deus falou ao meu coração através da lição da Escola Sabatina, está fantástica a lição desse trimestre. Deus falou ao meu coração através do livro Mensagens Escolhidas, volume 2 que eu estou lendo. Foi fantástica a leitura, eu orei, abri meu coração a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, nem todo dia eu acordo com essa vontade de ler. Eu também não acordo e busco a Deus porque eu sou pastor, porque eu tenho que pregar. Não, não, não. Deixa eu te explicar por quê. Porque todos os dias, mesmo sem vontade, eu vou à presença de Deus e busco a Deus e aprendi a caminhar com o Cordeiro. É porque um dia vai aparecer uma nuvem no céu do tamanho da mão de um homem. Essa nuvem vai começar a crescer e essa nuvem vai se tornar grande, vai tomar todo o céu e ela vai estar cercada de milhares e milhares de anjos. E nós vamos ver sentado nessa nuvem no trono Jesus Cristo. E lá do trono ele vai dizer: Levantai todos vós que dormis no pó da terra, e a voz de Cristo, tão poderosa como é, vai penetrar os túmulos, e os que morreram em Cristo irão ressuscitar. E o lugar hoje que é mais triste do mundo, do planeta, o cemitério, vai se tornar o lugar mais feliz, o lugar do reencontro. Eu não sei onde eu vou estar nesse momento, mas eu quero reencontrar minha mãe que faleceu há alguns anos. E quando todos os mortos ressuscitados e os vivos, que não passaram pela morte, estiverem prontos, os anjos irão nos levar até a nuvem onde está Jesus. Ali receberemos a nossa coroa, receberemos uma harpa de ouro e sairemos dessa nuvem até a casa de Deus, o que Paulo diz que é o terceiro céu. E todos nós, toda a multidão de salvos, vai ficar em frente à porta do céu, que a Bíblia diz que é de uma pérola só. E Jesus vai estar em frente a essa porta, ela vai estar fechada. E nós vamos ver no meio da multidão, e eu quero estar lá segurando a mão da minha esposa e dos meus filhos. Nós vamos ver no meio da multidão um homem mais alto do que todos os homens, uma mulher mais alta do que todas as mulheres. Nós vamos entender que são os nossos primeiros pais. E Jesus vai chamar Adão para abraçar Adão, representando toda a humanidade. Quando Adão começar a caminhar por entre a multidão e se colocar em frente a Jesus, Jesus vai abrir os braços para abraçar Adão. E Adão vai ver pela primeira vez, quando Jesus abriu os braços, ele vai ver pela primeira vez marcas na mão de Jesus. Adão tocou nessa mão, meus irmãos. Foi essa mão que criou, que formou o barro para fazer Adão. Mas naquele tempo, Jesus não tinha essas marcas. E vai ser a primeira vez que Adão vai ver essas marcas. E quando ele vir essas marcas, ele vai entender que aquele cordeiro que ele passou toda a vida matando quando ele pecava era o símbolo desse Salvador, Jesus Cristo, que em algum momento da humanidade veio para salvar eles, todos os seus filhos. E Adão não vai ter coragem de abraçar Jesus. Ele vai tirar sua coroa, vai colocar aos pés de Jesus, vai se ajoelhar e vai dizer: Digno, digno, digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. E Jesus Cristo vai se abaixar, vai levantar Adão, vai colocar a coroa de volta na cabeça dele, vai abraçar Adão e vai virar Adão para a multidão de salvos e vai dizer o que eu mais sonho na minha vida escutar: Vosso conflito está terminado. Vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. E quando ele disser isso, com essa mão marcada pelos cravos, ele vai abrir a porta do céu. E Adão, à frente com Jesus, vai conduzir toda a multidão de salvos. E Adão vai começar a explicar aqueles lugares que ele morou, e ele vai nos levar até a árvore da vida. Iremos comer dos seus frutos. Os homens crescerão à estatura de Adão, as mulheres crescerão à estatura de Eva. Você já vai estar completamente feliz. Você já vai ter visto Jesus na nuvem, você vai ter visto Jesus na porta do Éden, do novo Éden. Mas em algum momento você vai perceber Jesus andando entre a multidão
E você vai chegar à conclusão: será que ele está vindo falar comigo? E Jesus vai se colocar em sua frente. Jesus vai tocar o teu rosto, vai enxugar a última lágrima e vai dizer: seja bem-vindo. Sabem, eu tenho a minha teoria sobre essa última lágrima. Para mim, a última lágrima é aquela dor que nós passamos aqui nessa terra e que Jesus nos confortou, mas nunca nos explicou. Por exemplo, quando a minha mãe faleceu, era o ano do meu casamento, ela estava organizando tudo, era o começo do meu ministério, ela me ajudava muito no distrito e Deus me confortou, Deus me ajudou, mas Deus nunca me explicou por que naquele momento, por que naquele ano. Mas quando Ele tocar o meu rosto, enxugar as lágrimas, eu vou dizer louvado seja Deus porque aconteceu do jeito que aconteceu. E Ele vai me abraçar e vai dizer: seja bem-vindo para a eternidade. Então, deixa eu te dizer por que que eu busco a Deus todos os dias, por que que eu aprendi a caminhar com o Cordeiro. Não é porque eu sou pastor, nem porque tenho que pregar, é porque eu não quero perder esse abraço. Nem todo dia eu acordo com vontade de orar e ler a Bíblia, mas todo dia eu acordo com vontade de receber esse abraço. E eu sei que a vitória é daqueles que aprenderam a caminhar com o Cordeiro. Final e começo do ano, todo mundo faz uma lista ali, ou quase todo mundo, do que fazer no ano. Ah, esse ano eu vou perder tantos quilos, esse ano eu vou fazer atividade física regular, esse ano eu vou aprender a tocar um instrumento. Eu queria que você pegasse essa lista, mesmo que seja mental, e colocasse o ponto um: esse ano eu vou caminhar com o Cordeiro como eu nunca caminhei na minha vida. Meus irmãos, não há vitória sem caminhar com o Cordeiro. Quando é que nós vamos entender isso? E o texto bíblico termina dizendo: e quem são esses vitoriosos? Aí fala: os chamados, eleitos e fiéis. Alguns pensam que está falando de três grupos diferentes. Não é verdade. Aqui está falando de características da mesma pessoa, o vitorioso. Então, quem é vitorioso, segundo Apocalipse 17:14? Os vitoriosos são os chamados, eleitos e fiéis. Chamado, gente, é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, foi um chamado. Na cruz do Calvário, ele estava chamando todos para a salvação, todos. O chamado é universal. Ele não chama apenas pessoas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele está chamando, está trabalhando no coração de todas as pessoas. Nós não cremos como adventistas que só existe salvação na Igreja Adventista, ao contrário, nós acreditamos que o povo de Deus é maior fora da igreja ainda e Deus está chamando do que dentro da igreja. Porque o chamado é para todos, desde o primeiro homem e primeira mulher, até o último homem e última mulher, todos foram chamados para a salvação. Pastor, e por que nem todos, apesar de terem sido chamados, serão salvos? Aí vem a segunda palavra: eleito. Eleição, segundo a Bíblia, é uma decisão pessoal, é uma aceitação pessoal. Nós não acreditamos, como igreja, segundo a teologia bíblica, de que Deus escolhe esse aqui para eleição, esse aqui para perdição. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o chamado é uma aceitação pessoal, que a eleição, desculpe, é uma aceitação pessoal ao chamado. Então, todos podem aceitar o chamado e serem eleitos. Ô pastor, e como é que eu sei que eu sou chamado e eleito? Aí vem a terceira palavra: fiel. Ô meu irmão, minha irmã, não brinque com a infidelidade, não brinque. Eu continuo afirmando o que eu falei no começo do sermão. Você não vai ser salvo porque devolve dízimo, guarda o sábado, entrega ofertas, ajuda as pessoas, cuida do seu corpo. Não, você vai ser salvo pelo que o Cordeiro fez por você agora. Se você realmente entendeu o que o Cordeiro fez por você e aprende a caminhar com o Cordeiro, você vai viver como alguém fiel. Então, fidelidade é o estilo de vida dos chamados e eleitos. Eu não posso dizer assim: eu sou chamado e eleito, mas sou infiel à minha esposa. Não, não, tem alguma coisa errada com o meu chamado e a minha eleição. Então, fidelidade é a maneira como o fiel vive. É a maneira como o fiel se comporta. Então, não brinque com a infidelidade, com a guarda do sábado. Você já descobriu biblicamente que o sábado é um dia separado por Deus. Trate o sábado como um dia sagrado e separado por Deus. Não brinque com a infidelidade na guarda do sábado. Não trate o sábado como a quinta-feira, como a terça-feira. Sábado é um dia separado por Deus. E é uma prova bíblica, segundo Ezequiel 20:20, de que você é de Deus, é um selo, é um sinal de que você realmente pertence a Deus. Não brinque com a infidelidade nos dízimos e ofertas.
porque os dízimos e ofertas são a expressão de um caráter que está permitindo que Deus arranque o egoísmo do meu coração. Então, quando eu decido não ser fiel nos dízimos e ofertas, o que eu estou dizendo de verdade é que o egoísmo permaneça arraigado no meu coração. Mas quando eu sou fiel, eu estou dizendo, Santo Deus, eu te autorizo, por favor, arranca o egoísmo e a cobiça do meu coração. Não brinque com a infidelidade, com o cuidado do seu corpo, não brinque. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E quando Paulo diz é o templo, ele está querendo que você olhe para o templo lá de Jerusalém, o templo do deserto, o tabernáculo. Só entrava o melhor azeite. O animal que ia ser sacrificado tinha que ser o melhor. A farinha tinha que ser o melhor. O perfume tinha que ser puríssimo. A madeira para construir tinha que ser a mais nobre, porque era o templo onde Deus iria habitar. Assim agora é o nosso corpo. Só coloque no seu corpo o melhor, não coloque porcaria. Não destrua o seu corpo com coisas que irão torná-lo inabitável para a presença do Espírito. Não brinque com a infidelidade no cuidado do seu corpo. Não brinque com a infidelidade no cuidado do seu tempo, de passar tempo com Deus. Imagina a correria de muitos de vocês, mas tenha tempo de ir à presença de Deus e dizer: Santo Deus, eu sou o teu hoje, no domingo, na segunda, não apenas no sábado. Deus não te quer apenas no sábado pela manhã na igreja. Deus te quer todos os dias na presença dele. Então, aprenda a caminhar com Deus todos os dias. E aí você vai dizer: Santo Deus, esse caminhar com o Cordeiro está me transformando, ao ponto de eu poder dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora é porque o Cordeiro habita em mim e caminha comigo. Nós vamos falar sobre isso as próximas 3 semanas. Vamos ampliar um pouco essa ideia. Mas hoje eu queria finalizar convidando você a dizer: Santo Deus, me ajuda. Por favor, me ajuda. Me ajuda a caminhar com o Cordeiro todos os dias. Me ajuda a ter essa certeza em meus momentos difíceis que eu estou enfrentando, que o Cordeiro vencerá, que ele vai compartilhar a vitória dele comigo. Então, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, porque o Cordeiro já venceu e ele compartilhou essa vitória. E eu quero um dia receber esse abraço de Jesus Cristo. Eu quero sentir a mão maravilhosa dele tocando os meus olhos, enxugando a lágrima. Há um autor chamado Charles Spurgeon, um grande pregador do século passado, que ele dizia, do século retrasado, que ele dizia: não suje os seus pés com a lama do pecado, porque muito em breve os seus pés irão pisar nas ruas de ouro. Ele dizia: não suje os seus ouvidos com a impiedade do pecado, porque muito em breve os seus ouvidos serão usados para ouvir os anjos cantando, Hosana ao Rei dos Reis. Não suje sua boca com a impiedade do pecado, porque logo logo sua boca será usada para dizer Hosana àquele que me salvou. Ele dizia: não suje os seus olhos com a maldade do pecado, porque logo logo os seus olhos serão usados para ver o Rei em sua glória. Que Deus te abençoe. Que o teu compromisso diário com Deus de caminhar com o Cordeiro te leve a um dia estar eternamente junto daqueles que você ama e principalmente de Jesus Cristo por toda a eternidade. Vamos orar? Querido e eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa mensagem que tem falado tão profundamente ao meu coração. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de falar e alcançar através dessa mensagem, que decidam realmente caminhar com o Cordeiro e ter o seu coração em paz contigo. Eu que te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, Pastor Pablo, muito obrigado. Um grande abraço e nos vemos na próxima quarta-feira. Deus abençoe vocês.